Ok, minha gente, voltando e as pessoas participando aqui do programa. Eu tenho uma pergunta para o Marcos Habib, mas aí responde rapidinho que não tem nada a ver já com o assunto de agora, a gente já até passou nisso. O Jones botou aqui, né, ele botou corrigir, o imóvel pertence ao Estado, a água pertence ao município. Para você ver como isso é uma falácia. Outra coisa, como vai botar o sistema de esgoto nas comunidades? Por exemplo, Rocinha não tem sistema de água e esgoto. O Jones passou isso para a gente. A pergunta aqui para você, o Leandro, o Leandro Coutinho botou aqui de um assunto que a gente já passou, né? Se você já leu o livro 1964, O Elo Perdido, de Vladimir Petrlak. Não, eu li 1964 do René Strauss-Stauen, que é 1964, a conquista do Estado, que ele vai falar como o golpe militar de 64 se emprenhou no serviço geral do Brasil. Aqui é o Elo Perdido, 1964, o Elo Perdido. Tá aqui, gente, essa cesta de chocolates está sendo sorteada dentro do Instagram, do O Jornal... O Diário de Teresópolis. Você entra lá no Instagram, o Diário de Teresópolis, aí você... É o sorteio da Rádio Diário, da Rádio Web, com a Rádio Diário FM e Rede Economia Flor da Posse, a sua Páscoa fica mais doce. A Rede Economia está sorteando em parceria com o Diário uma cesta para deixar a sua Páscoa ainda mais doce. O Diário de Teresópolis. É só você entrar lá, marcar 2 amigos, lembrando que não pode marcar famosos, nem fakes e nem perfis comerciais. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. E olha, deve ter uns 5 quilos de chocolate aqui, porque está bem cheio, é uma cesta bem grande. Só você entrar lá no Instagram do Diário. Entrou, ganhou, ok? Sorteio aí, lá próximo à Semana Santa, que está chegando, né? Semana Santa está chegando. Eu vou pro Marcos Habib, porque eu cortei você que estava falando na hora, né? E aí, o que acontece? Quando eu estou dizendo dessa questão da participação, é importante, né? O Paim falou aqui sobre a questão dos conselhos. Paim, eu participo dessa questão de água já há bastante tempo. Eu fui no Rio+20, eu fui no Fórum Alternativo Mundial da Água, lá em Brasília, né? Porque teve o Fórum Mundial da Água, que é das grandes corporações e tal, que defende a iniciativa privada da água, e o Fórum Alternativo Mundial da Água, que era dos movimentos sociais, sindicatos, essa questão toda, né? Foi tudo na mesma semana, né? Os grandes empresários no Centro Ulisses Guimarães, em Brasília, e o movimento social da sociedade civil organizada e sindicatos, essas coisas, no Parque da Cidade, em Brasília. Eu estava lá. Foi lá que, inclusive, eu sou um dos signatários, junto com um grupo de religiosos, que fez a declaração ecumênica sobre o direito público e bem público da água, aonde que a Igreja Católica participa, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Conferência de Bispos das Igrejas da Suíça. A gente assinou lá, todo mundo junto, Dom Leonardo Stedman estava lá, e uma das coisas que diz lá é que não pode haver privatização, porque a água é um bem espiritual também. Então, era para os padres, se os padres fossem como aqueles padres do período da ditadura militar, era para os padres estarem refutando o Vinícius nessa questão da água aqui no município, porque aqui na cidade é a única igreja... Mas a água hoje, o Faria colocou, a água é do município, mas a água, quem controla a água é a SEDAI, ela não é privatizada porque a SEDAI é uma estatal, mas é a dona da água. Aí, só para completar, eu tenho certeza, e como eu disse aqui, eu estou aqui para agitar, para inflamar, eu acho que a população tem que tomar mais partido. E me assustou agora, e digo de verdade, o Paim dizer que no portal da prefeitura não tem nada, O Rangel na Câmara de Vereadores já tinha mostrado. Na verdade, o Habib Faria, essa questão da participação popular e a água, Você está colocando a água. A concessão do serviço é para explorar, para chegar na casa do cidadão, que a gente também não adianta ter água se não tem quem forneça e quem faça chegar e tratar.
A questão da transparência, que eu volto a dizer aqui, até para quem não pegou o programa no início, eu estou aqui no site da Prefeitura e eu mostrei. Quando você entra no site da Prefeitura, a primeira tela que aparece é do Refis, que para arrecadar eles são bons. Se o Alex quiser abrir aí o site da Prefeitura... É o site, pode abrir lá. Gente, seria legal, se conseguir aí, Alex. E depois você vai puxando acesso rápido, você tem os ícones de órgãos, secretarias, transparências, atos oficiais. Aí lá embaixo você tem curso gratuito, café popular. No final você encontra aqui o Data Terê, Espaço Empreendedor, Feirarte, Portal Trabalhador, Terê Tão Bela. Ou seja, adote um cão com amor. Os programas da Prefeitura, mas não tem nenhum ícone que leva o cidadão diretamente a conhecer o projeto de saneamento da Prefeitura. Se tiver aqui, não é que a Prefeitura não tenha. Eu consegui acessar através do link que o prefeito me respondeu num comentário que eu fiz no Instagram pessoal dele, e que você colocar ao final do endereço do site, /saneamento. Mas eu entendo que, por questões de transparência e dada a importância da condição dessa concessão, deveria ter, tão grande quanto é o do Refis, chamando a população para conhecer o problema do saneamento. Entendeu, Faria? E dentre esses negócios ali, eu quero chamar a atenção que, inclusive, na minha opinião, está até desatualizado, porque lá diz que a outorga tem ali um valor de 60 milhões. Aí lá está dizendo, até mostrei aqui para eles fora durante o intervalo, né, que está dizendo lá que é 60 milhões ao longo dos 25 anos, que tem 1% de 18 milhões para uma coisa, 18 para outra. Então, assim, aí embaixo, letras minúsculas, poderá ser maior. Então, Hélio, tudo isso tem que ser discutido de forma clara. Ah lá, está aqui na tela aí para todo mundo ver. Já está abrindo aí. Você entra no site, a primeira coisa que aparece é isso aí, o Refis. Eu fiz até um comentário, Hélio, chamando aqui, saindo um pouquinho dessa questão da água, eu fiz um comentário no grupo Por Teresópolis, dizendo assim, novamente repito, não é questão pessoal quanto prefeito, mas a gestão dele, ela é altamente voltada à questão de formação empresarial. Ele foca muito na questão da arrecadação, na questão financeira e deixa a desejar, isso é a minha opinião, tá, pessoal, no lado social. Fazendo aquela máxima que tem na gestão, quem trabalha com gestão empresarial sabe, olha, toda mudança que você vai fazer gera uma resistência. Você vai fazer uma mudança na tua empresa, mudar um método que está lá há 20 anos, sempre os funcionários dizem que não vai dar certo, que aquilo é ruim, até que coloque para funcionar e mostre que a coisa funciona realmente. O Vinícius, a impressão que eu tenho é que na gestão dele da prefeitura, ele governa dessa forma, voltado à arrecadação, voltado a resultado de números. Foi ele que disse que a prefeitura era uma empresa, lembra? Então, assim, ele foca a gestão dele em números. Só que quando você entra para o social, para a parte de coisa pública, do espírito público, de você fazer o atendimento da sociedade, ele, na minha opinião, deixa a desejar. Entendeu? Então, aí, nessa questão de transparência, dada a importância do fato em si, eu acho que está faltando aí muita informação. Igual, eu tenho uma pergunta para o Faria. Nessa questão que o Paim coloca, e também quando falar que é uma empresa, mas ela não pode ser administrada como uma empresa particular privada, porque a empresa particular privada não tem as obrigações sociais que o poder público tem. Isso já dizia lá o Mujica, presidente lá do Uruguai, quando falavam para ele que ele tinha que administrar, como o poder público tinha que ser uma empresa. Não pode, ela tem obrigações sociais que a empresa privada não tem. A empresa ela é gerada para dar lucro. Para o final do ano o cara pegar aquele lucro que foi apurado e botar no bolso e fazer o que ele quiser. O município ele tem a obrigação de gastar tudo que é arrecada. E melhorar a qualidade de vida do cidadão. Porque os impostos é para ser revertido. Reinvestir no cidadão. Para o próprio cidadão, para o próprio município, não para fazer graça, para ganhar prêmio, nada disso. Igual, o Paim está falando dessa propaganda do Refis. Eu vi essa propaganda do Refis num canal de grande circulação, né? A TV Globo, Rede Inter TV, nos maiores momentos aparece lá a questão do Refis, mas a questão da água não aparece. Então, assim, essa questão é muito preocupante. Prefeito, não tem espaço no portal da prefeitura. Vamos dizer assim. Claro que tem. Eles criaram por Refis, pô. Mas a questão... Eles podem pegar aí esses jovens aí, tem muito spot... O Habib, é uma questão simples. Você abriu o site da prefeitura, tem lá o Refis, que está com prazo terminando, a gente vai falar isso com outro tema, né, Hélio? Mas o cara fechou a janelinha do Refis, do lado abre um banner,
projeto de saneamento básico, participe você também. Como é que Situação atual da distribuição de água, quando ali venceu o botar- contrato. mas Dá para fazer, falta boa vontade. Uma pergunta aqui para você. Com a tua experiência, que você botou luz no interior inteiro, colocando poste, colocando fiação, na época da Sertep. Quanto tempo demoraria para você fazer o esgoto em Teresópolis? Captação, tratamento, é uma obra com em 5 anos? 30 anos. Para fazer no município? Porque ela é feita por etapa. 15% da população tem que ser assistida em 6 anos. 30% tem que ser assistida em 15 anos. 50% tem que ser assistida com saneamento de esgoto em 20 anos. Isso vai ser, porque a empresa não vai pegar aqui para fazer em 2, 3 anos. Ninguém vai conseguir. Nem tecnicamente consegue. Então isso é para muitos anos, eu acho. Pelo que eu vi, muitos anos. Eu já... da feirinha e da rodoviária que era para levar 6 meses, leva 2 anos. Eu estou falando isso porque eu já da discuti a questão de água, né, com empresas que tinham interesse em vir, e o próprio governador autorizou negociar a distribuição de água, porque o governador falou, ó, não me interessa ter o interior, só quero o grande centro, a área, a metrópole do estado, eu não quero interior para distribuir água, eu acho que dá muito trabalho e não é lucrativo. E o prefeito falou, o senhor vai ter problema, não é tão fácil assim. E tentou fazer, e aí o presidente era o Wagner Victor que falou isso. Quando o governador falou para o prefeito, era o Petro na época, o prefeito, e aí, como está andando a água em Teresópolis? O Petro teve que falar para o governador, Sérgio Cabral, olha, a água infelizmente não pôde andar, a distribuição não está dando, porque a gente teve discussões com a direção da SEDAI, com o presidente da SEDAI, e ele disse que não ia autorizar. A SEDAI ainda tinha já tinha um contrato vencido, mas que não ia autorizar essa discussão, porque Teresópolis era de interesse do Estado financeiramente, porque era a única cidade que dava lucro. E foi colocado dessa forma, realmente não avançou, tudo bem, não tem problema, mas também não se renovou o contrato e não andou. Agora, eu acho isso, é longo prazo, não dá para fazer em curto e nem médio, é longo prazo, tem que ser um contrato muito bem feito, a gente vê. A gente discutiu aqui, a gente acaba, né, viajando em algumas situações. A telefonia, a privatização primeiro da Telemar, e hoje tem vários distribuidores, né? Teleste, Telemar, e agora o N distribuidora, prestador de serviço. A questão de energia, que eu acho que muita cidade piorou, por exemplo, Nova Friburgo era sempre Companhia de Eletrificação de Nova Friburgo, né, passou para Cataguases e Leopoldina, que hoje é Energisa. Tem informações que também não anda bem. A gente aqui, né, passou de Sérgio, passou para Ampla, passou para Enel, e o serviço é muito precário, distribuição de energia. Tá muito no ruim, interior, pior ainda, porque o interior distribui água também não é fácil, mas distribuir energia na área rural é muito difícil, porque você faz 10 quilômetros, 5 quilômetros para atender 20, 30 casas. Aqui, você no grande centro, na área urbana, você faz 100 metros e atende um prédio com 300 apartamentos. Então, essa questão tem que ser muito vista. E a água mais ou menos dessa forma. Deixa eu encerrar esse negócio de tempo. Mas como é que se faz um projeto para 30 anos? Se você der uma... Porque essas concessões não são concessões para 5 anos nem para 10 anos, é concessão que normalmente leva 20, 25 ali, pelo anos. que eu vi no projeto, são 25 anos. 25 anos, o problema todo, Hélio, que o Faria está colocando bem, é uma obra altamente complexa. Altamente complexa. Eu fiz uma brincadeira aqui em relação à feirinha rodoviária, que é 6 meses. Não, mas é verdade. Mas você vê, porque assim... você imagina a empresa que vai entrar aqui do zero, primeiro que ela vai ter que pegar uma parte, acredito eu, porque isso também é uma incógnita. Vai pegar a estrutura. Deixa eu ver a complexidade aqui. Na energia, que você já tem a rede de transmissão e de distribuição. É complicado, tu imagina a rede de saneamento que não existe. O cara tem que fazer tudo. Deixa eu só ilustrar a feirinha para você, pai. O problema está sendo lá na feirinha, sabe qual está sendo o problema da galeria de água pluvial, não é de esgoto? Que eles estão fazendo uma galeria, parte manilha, parte galeria, para chegar da Avenida Oliveira Botelho ao Paquequé, porque já existe. Só que está tudo velho, tudo entupido, então está fazendo nova. Eles esbarraram com pedras. Não, mas é isso que eu ia dizer. Isso é que está demorando. A complexidade, você vê... está 6 meses. Eu ia citar também a própria a empresa de gás, que está colocando gás aqui na cidade. Quanto tempo que eles ficaram perfurando a cidade aí? Agora voltaram a trabalhar aqui na Delfim Moreira, estão lá rasgando a rua.
E assim, dependendo da situação que vai ter que ser feita, a gente está falando aqui em 25 anos, o Faria colocou 30 anos, porque se coloca calendários, né? No contrato, creio eu, né? E quando a gente discute, e essa questão da água, hoje o que aflora muito nos comentários é a tarifa, né? Você vê muita gente falando, vai dobrar, vai encarecer. E eu falei aqui, a gente estava conversando aqui fora, já nos bastidores, a questão ela é muito mais complexa que a simples tarifa, porque tem essas questões que eu levantei inicialmente, de como que vai atingir o cara que mora lá em cima no morro, o cara que está em área de risco. Eu coloquei 30 anos, mas não atinge 100%. Os 30 anos não chegam aos 100%, vai chegar a um percentual. Por isso, Hélio, que eu digo assim, não tenho opinião formada, precisa se debater, e que falta debate, falta transparência na relação do processo de saneamento. Não é simplesmente chegar e entregar a concessão, é esclarecer, debater como vai ser feito. E quando o Faria puxa essa questão que ele falou lá atrás, de que tem que se ouvir toda a parte da sociedade, qual a importância disso? Às vezes, eu estou falando uma coisa aqui, que eu tenho assim, talvez uma visão, e o cara que mora em outra região vai falar, Alexandre, olha, o que você falou lá tem razão, mas também tem esse outro tipo de problema. Então, às vezes, uma camada da sociedade, quem mora lá em Vieira, que nem ele estava dizendo, vai dizer, prefeito, aqui para chegar aqui, como é que vai ser feito? Porque a gente tem esse problema particular. Então, cada região tem sua particularidade. Então, quando você ouve vários representantes da sociedade, quando você abre esse leque para ouvir outras pessoas, novas ideias e novos problemas vão sendo apresentados, né? E aí entra a importância da participação da Câmara nisso também, que até você disse que tinha que ouvir a Câmara. O MP, né, voltando àquela questão da reunião que vai ter dia 13, o MP na petição, ele cita em determinado ponto da petição, da divergência entre a Constituição da República e a Lei Orgânica Municipal, que a Constituição não obriga a passar pela Câmara, mas a Lei Orgânica nossa obriga. E aí, não é por acordo que vai ser feito destituir essa obrigação de passar pela Câmara, porque para que isso ocorra, então tem que julgar inconstitucional o artigo da Lei Orgânica, porque ela está em vigência. Você não pode simplesmente por acordo, então isso aqui não vai valer. Então, hoje, legalmente, tem que passar pela Câmara. O que vai ser feito na discussão do dia 13, né, a gente não sabe, mas que tem que passar pela Câmara, tem. E eu acho o maior certo, porque ali nós temos 19 vereadores que representam as mais diversas regiões do município. Então, não só a Câmara, como a sociedade civil organizada, como a SEAT, comércios, empresários, porque vai afetar o centro da cidade. Se tiver que sair abrindo rua lá para fazer a coleta de tratamento de esgoto, fazer essa coletagem, como é que vai ser feita? Onde os prédios vai proibir construir estações de tratamento, onde vai ser, vai ser legal, vai ser autorizado. Onde tem os terrenos para ser feito isso, se o município que vai fornecer, se vai aproveitar a estrutura da SEDAI, como ficaria essa questão, se a SEDAI, caberia indenização para a SEDAI pela estrutura, ou se vai manter, já foi até ventilado por um servidor da SEDAI, que a SEDAI continuaria com a estação, com os funcionários ia vender o serviço para a empresa privada, e a empresa privada ia fazer a parte, o trabalho de ponta. Então, assim, são dúvidas, Hélio, que estão sendo levantadas aqui, que precisam ser discutidas e esclarecidas. Não estou dizendo que vai ser assim. Eu estou levantando aqui questões que a gente vê a todo momento em redes sociais e, às vezes, no bate-papo entre pessoas aqui que levantando essas questões e que o município, por falta de transparência, não deixa claro. Eu ia dizendo aqui, sobre essa questão da participação, né, sobre a questão do site. A prefeitura arrecadou recorde. O prefeito gosta de dizer que, desde a gestão dele para frente, a prefeitura tem arrecadado recordemente bastante alto. Pega esses jovens, coloca papel na mão deles e vai distribuir nas comunidades. Porque, assim, a gente aqui, nós 4 aqui temos internet, né? Os jovens têm internet, mas ficam nos jogos. Às vezes, a gente fica mais preso aos nossos grupos de WhatsApp, às nossas informações, seja de igreja, seja do nosso clube de futebol, essa questão, e não vê outras coisas. Pega o papel, vai na rua, distribui nos postos. Porque, assim, você até te pegar um promage desse, tirar da função que todos eles estão estabelecidos em alguma função administrativa. Eu acho que daria para fazer, por exemplo, nós temos associações de moradores em vários bairros, algumas funcionando, outras não. Mas dá para a prefeitura fazer um trabalho em cima das associações, por exemplo, marcando, olha, vamos pegar a associação do Barroso, Santa Cecília
em Rosário. Tipo orçamento participativo. CIEP, no próximo sábado, 10 horas da manhã. Vamos reunir com a Associação de Moradores. As associações chamam as pessoas para participar e o município leva um representante lá para debater, para esclarecer, tirar dúvidas. E vai fazendo esse trabalho comunitário. Trabalho de 2 anos. Dá para fazer, ué. Pode ser também, mas, não, veja bem, estou dando uma ideia. Tem que ser feito assim. Mas olha só, nós temos... Não adianta querer fazer diferente. Eu acho que leva 2 anos, não. Acho que dá para fazer em 3, 4 meses. Você levar para todo o município, para todas as comunidades. Dá para fazer em 3, 4 meses. Faria vai lembrar, a gente tinha aqui no passado a FAMEAT. Antônio Carlos foi o presidente. Eu participei do orçamento participativo na época do governo Jorge Mário. Eu era até oposição ao governo Jorge Mário, aquela Denise Lobato. Denise Lobato, assessora do Carlos Schmitt. orçamento participativo. Eu fui presidente do Conselho da 9ª Região. A gente discutia lá toda semana, marcava, porque fizeram o orçamento, fizeram a eleição dos conselheiros, os conselheiros a gente ia lá para discutir. Em Porto Alegre até hoje é assim. Mas nós estamos colocando, nós temos aqui um sistema de comunicação muito forte em Teresópolis. De jornais, de rádio e de TV. Pois é. A internet então, hoje tem seu celular, todo mundo tem celular. Uma de falha, não estou dizendo que aqui existe essa falha, longe de mim, porque não convivo, né, o dia a dia da prefeitura, mas um dos grandes problemas de prefeitura, num todo, é que todo prefeito, quando falta 6 meses, 4 meses para a eleição, ele diz que a comunicação dele foi uma porcaria, que a comunicação dele não funcionou. Também investe o que na comunicação? Tem prefeitura que não tem um cinegrafista, que não tem uma câmera para filmar, e aí quer que a comunicação seja boa. Então, Teresópolis tem uma boa comunicação, e eu acho que a prefeitura, se não investe, tem que investir em comunicação. E essa comunicação chega através dessa comunicação. Faria, mas eu até já falei sobre isso aqui. A prefeitura, nesse caso específico hoje da água, por exemplo, você tem que buscar algumas pessoas de comunicação, tá? E explicar para elas, ensinar. Meu caso, Hélio, vem cá que você vai aprender o que é a água. O que nós vamos fazer com a água em Teresópolis. E você vai nos ajudar. Agora, você tem que pagar. A comunicação está entregue a um profissional competente. Lá o Pablo sempre viveu isso, o pai dele foi amigo do pai dele, o Pablo viveu isso. Mas a cidade do Porto de Teresópolis não pode deixar de ter uma secretaria de comunicação. Comunicação, o que é prioridade para a população num governo? Saúde, educação, e aí entra segurança, turismo, transporte, mas para a prefeitura, uma das prioridades precisa ser comunicação. Mas eles apostam na rede social. Mas é isso que eu ia falar. Porque o que acontece, Faria? Nesse quesito, eu até abri aqui o Instagram da prefeitura para ver se eu não vou falar uma mentira, porque eu gosto de a gente falar aquilo que é verdade, ou pelo menos tentar acertar o mais próximo do que a gente tem de conhecimento. No site do prefeito, ele colocou lá que era fake news, essa história de vender da SEDAI. No site oficial da prefeitura não tem nada. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu entrei para fazer o comentário nos órgãos oficiais, não foi no dele pessoal. Como eu não achei, eu fui no do pessoal dele e comentei, né, dizendo que deveria ser esclarecido vários fatores e essa questão de fake news era o menos importante. Tá, pai. E aí, eu estou chamando a atenção porque ele contratou uma equipe de rede social, pelo menos, que são 2 meninas, até que fazem até muito bem, até parabenizar elas. Elas são muito comunicativas, os posts que elas fazem normalmente atraem principalmente o público jovem, porque é voltado naquela questão mais jovem de se comunicar. E aí, nesse quesito, falta talvez eles abordarem os assuntos importantes, porque ali ele publica que o cara que está com um ambulante legal, publica o Refins, publicou sobre a TIA, né, que agora é Teresópolis Inteligência Artificial, um negócio assim, né? Então, essas comunicações para o jovem tem. O que falta, talvez, é chamar para os assuntos mais importantes e mais polêmicos. E a gente tem aqui também, Hélio, o teu programa, TV Diário, temos outros meios de comunicações, a própria InterTV, que pode ser utilizada. Você é político, você é advogado e você vive você é atualizado. Agora eu te pergunto, qual é a porcentagem de pessoas em Teresópolis que não têm o mínimo conhecimento para entrar no site da prefeitura, que nem sabe que a prefeitura tem um site, vou mais além ainda, que nem sabem o que é um site? Olha, o que acontece? Eu não consigo te dar esses números, mas assim... Não, eu sei que não. Mas só que, por exemplo, hoje, a gente falou aqui sobre internet, o Marquinhos falou sobre questões de muita gente não ter acesso. Celular hoje, acho que
talvez 90% da população Mais. né, Todo mundo tenha um tem. celular e muitos têm acesso à internet, a maioria. Hoje, quando o cara não pega um Wi-Fi gratuito, ele usa, né, às vezes, os dados deles. O problema é que aí parte, além de uma questão cultural que as pessoas não querem saber, dificilmente tu vai pegar um cidadão e vai olhar a rede social dele e está seguindo prefeitura, tanto na rede social quanto no Instagram. É só você pegar o número de seguidores, eu posso até te falar aqui, que está aberto. Olha, o Instagram da prefeitura tem 62 mil seguidores. Aí tem que saber se é tudo teresopolitano ou se tem gente de fora. Mas tem até um número bom de gente seguindo. Só que as pessoas não participam. Às vezes as pessoas têm informação, olha ali, não me interessa. Porque parte do interesse, Hélio. Porque o que você falou. Eu estou na vida política, né, já fui candidato a vereador, é uma coisa que eu não pretendo mais, mas já fui candidato em 2008, fui candidato em 2012. Estive à frente do PSDB aqui por 10 anos, por uma década. Então tem viés político, eu sempre gostei dessa área pública, eu gosto da coisa pública, mas gosto de ver a coisa pública funcionando. Então eu me intero o tempo todo do que está acontecendo na cidade. Assim como o Faria, que foi vereador, foi presidente da Câmara, o Marquinhos Habib, que também está aqui. Mas, em geral, eu posso arriscar aqui, talvez, que entre 70% da população aí não se interessa com as questões políticas. Deixa eu até ilustrar mais ainda. Eu vou te dar exemplo de cinco amigos que eu tenho. Um, oficial de alta patente da Marinha, tá, reformado. O outro, empresário aqui em Teresópolis. O terceiro é funcionário também de chefia da CEMIG, que é a de Minas Gerais, Energia Elétrica de Minas. Também aposentado, mora aqui em Teresópolis. O quarto, eu falei empresário, funcionário de cartório. Também já aposentado, trabalhou em cartório Nova Iguaçu, Guapimirim, sempre trabalhou em cartório. O quinto, também oficial da Marinha, fuzileiro naval, reformado. Esses 5 são pessoas atuantes que moram aqui em Teresópolis e que não têm rede social. Não querem saber de rede social. Se me permite... Quantas pessoas estão na mesma situação? Se me permite uma parte, Carracena, quando eu disse aqui sobre a questão da população com a questão do papel, entregar o papel, é por causa disso que o pai acabou de dizer. Né? Se você vê o que as pessoas seguem, ela segue o político dela de estimação. Dizer que não tem político de estimação é bobagem. A pessoa segue o político lá que tem afinidade e não quer saber do que é ali local. Né? A gente passou agora uns 4 anos, últimos 6, a gente discutia muito Brasília e pouco Teresópolis. E eu já te disse isso, e eu creio que Faria também pode se dizer isso, Paim também. Os conselhos municipais na nossa cidade é sempre formado pelas mesmas pessoas. Eu tive agora... Isso é verdade também. Mas fazem, às vezes são convidadas outras pessoas, mas ninguém quer participar. Falta a participação maior da população, né? Sim, aí igual. Terça-feira agora, eu participei da Conferência Municipal de Criança e Adolescente. E eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha só. Nem criança você é, né? Nem criança eu sou. Mas eu gosto de estar lá. Como eu disse aqui no começo, eu gosto de estar no olho do furacão. Entende? Eu gosto de participar. Como eu conheci Faria? Faria era presidente da Câmara. Entendeu? Eu era menor, criança, Rubelcina, solenidade e tal. Então, assim, eu gosto... Você é velho. Eu estou velho, eu pisei na lama do dilúvio. O Marquinhos, então, sabe o que acontece? Essas questões, só para completar, como eu disse aqui, eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, eu fui do Conselho Nacional de Juventude em Brasília. Entende? O Estatuto da Juventude que o Brasil tem meu dedo lá. A Teresópolis tem um Estatuto da Juventude criado pelo vereador Dr. Carlão, que na época era líder do governo Arley. Ele me pediu muita ajuda, tem dedo de mim lá. Então, quer dizer, assim, você quer dizer que não existe uma participação do teresopolitano não tem. E aí, nos problemas da cidade. Sim, aí quando você vai para a garotada quer saber do skate, quer saber da menininha, quer saber do tênis novo. Não quer a participação. São raros os jovens que participam. Olha, eu vejo assim, a gente está criando uma geração e daí eu acho uma questão de educação. E eu volto a dizer, há muitos anos eu falei sobre isso, que precisa
essa educação de berço nas escolas, voltar a se debater política dentro das escolas, voltar a conscientizar os alunos dentro da escola da importância da sua participação no viés político. Porque, você entendeu? Não, Porque pai. se você for ver hoje, perguntar para cada 10 na rua, quem saiu do Big Brother terça-feira, 9 vai saber te responder. Não, eu vou Se tu além disso, perguntar para os mesmos 10, talvez, cite 3 vereadores na cidade, o nome, não vai saber responder. Os 10, se bobear. Antigamente, Eu preciso ir no comercial. rapidinho, antigamente as crianças davam trabalho. Eu chegava em casa com a unha arrancada, que chutei uma pedra jogando bola com bola de meia, eu caía e machucava o joelho, outro brigava com a criança na rua porque perdeu o futebol. Hoje as crianças não dão trabalho, porque elas ficam trancadas no quarto do celular ou no computador. inteiro do celular. Então o pai e a mãe, meu filho não dá trabalho, não vai dar nunca, porque eu não vai na acredito rua, não que- cai de bicicleta. Por isso Eu vou para o comercial, a gente não consegue esgotar esse assunto. O assunto é longo demais. Mas se hoje nós estamos discutindo e debatendo esse problema da água, foi porque o povo lá do passado, a população lá do passado, também não participaram, cobrando há 30, 40 anos atrás, que a SEDAI fizesse que estava no contrato. Eles não fizeram lá no passado. Hoje, nesse presente nosso, nós estamos tentando fazer alguma coisa para o futuro. Então, quando a gente fala aqui não tem a participação, essa participação também não teve lá no passado. Rapidamente a gente está voltando e a Original Drogaria fica no Alto, fica na Várzea, fica em Bom Sucesso, também em Vargem Grande. Aliás, o Quincas não veio hoje no programa, vocês não estão sabendo, o Quincas tem que ficar em casa durante 10 dias. Tem que ficar 10 dias em casa. Ele falou, Hélio, não fala isso, não estou doente. Quincas não está doente, mas resolveu dar um descanso aí, tirar mais uns 10 dias de férias. Aí, durante o comercial, eu vou falar o que ele está fazendo. Eu volto já.